é a nossa, né, nossa instituição que promove eventos, promove educação online e presencial sobre epilepsia. Então, hoje a gente está iniciando o nosso evento Entendendo a Epilepsia, que é um evento online gratuito e que ocorrerá até o dia 3 de abril, com aulas gravadas, aulas ministradas ao vivo e também aulas gravadas. E o nosso objetivo é levar informação relevante a todos, a pessoa portadora de epilepsia, aos familiares destas pessoas, aos cuidadores destas pessoas, porque a gente considera que a informação relevante, informação de qualidade, feita por pessoas qualificadas, vai nos ajudar a mudar a realidade da epilepsia no Brasil e no mundo. A gente já iniciou um trabalho há um tempo, nós teremos mais algumas novidades aí para vocês ao longo desta semana, tá? E a gente pede para que vocês se inscrevam na semana Entendendo a Epilepsia, para que vocês possam ter acesso às aulas que ficarão gravadas, tá? Tem o link, a gente vai deixar aqui disponível para vocês, para estarem se inscrevendo e assim terem acesso a posteriori a todas as aulas. Eu peço a todos que desative os sons, por favor, para que não atrapalhe aí para que não interfira na apresentação. E hoje é a abertura do nosso evento, em virtude da situação atual com relação ao coronavírus. Estava programada para este fim de semana, nos dias 27, 28 e 29, um evento presencial, inclusive com a presença de pessoas dentro da epilepsia de renome nacional e até mesmo internacional. Mas, por conta da nossa situação atual, nós tivemos que adiar, né, o evento online, presencial. Entretanto, nós não vamos deixar passar em branco, né? Já que a epilepsia é uma das doenças mais prevalentes na humanidade. Apenas para vocês terem uma ideia, ela afeta cerca de 2% da população mundial. E isso, entendam, todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todos os países, todas as regiões do planeta, a epilepsia ela tem uma alta prevalência, né, considerada dentro das doenças neurológicas. Apesar de chamar pouca atenção na sociedade, né, nós estamos vendo agora toda a atenção voltada para o coronavírus, e isso é perfeitamente compreensível, mas a gente sabe que as pandemias passam. Felizmente, elas passam, mas a epilepsia vai ficar. E aí a gente vai continuar. Epilepsia 360, clica no link. Pessoal, eu peço só que desativem o som, né, o microfone. Eu estou desativando alguns aqui só para não atrapalhar. Então, nós vamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho com a nossa aula de abertura hoje. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, que é a aula de noções gerais sobre epilepsia. Noções gerais sobre epilepsia. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só puxar aqui a aula. Estava compartilhando agora há pouco. Para a gente começar, então, a nossa aula. Time. Compartilhar a tela. Aqui. A nossa aula. Ok. Prontinho. Bom, essa aula, o objetivo dela é trazer para vocês as noções gerais do que é epilepsia, como ela funciona, como que se faz o tratamento, como é que se faz o diagnóstico, dentre outros.
Então, eu vou falar para vocês aqui sobre essas noções gerais, tá? Quem quiser pode colocar a pergunta aí no bate-papo, para que a gente possa estar interagindo depois, trocando informações, entre outras. Estou tentando desativar um som aí que tá vazando aí, tá? Bom, deixa eu só voltar aqui. Bom, primeira coisa, pessoal, o que é epilepsia? Epilepsia é uma doença neurológica, tá? Usualmente progressiva, e é interessante a epilepsia porque ela se propaga no tempo e no espaço. No tempo, em que sentido? Ao longo do tempo, a doença vai mudando. Ela vai adquirindo características diferentes conforme o tempo passa. E no espaço, se refere ao tecido cerebral. Então, a doença, ao longo da evolução dela, ela vai, digamos assim, acometendo áreas diferentes do tecido cerebral. Ou seja, ela vai se propagando no espaço também. Então, ela é uma doença crônica usualmente progressiva e a principal manifestação dela são as crises epiléticas. Tá? Daqui a pouco a gente já vai falar das crises epiléticas. E essas crises epiléticas, elas ocorrem de forma não provocada. Ou seja, não há nenhum fator desencadeante para essas crises. Elas simplesmente vêm e ocorrem e pronto. Tá? E também, hoje a gente já sabe que a pessoa com epilepsia não tem só as crises epiléticas. Ela também tem as consequências neurobiológicas, cognitivas e também psicológicas e sociais da doença. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve depressão, ansiedade, medo, tem dificuldade de conseguir um emprego, por exemplo, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de estudar, tem dificuldade de memória, insônia, dificuldade de raciocínio, etc. Então, a epilepsia traz várias consequências para a pessoa, não somente as crises epiléticas. É importante vocês entenderem que são pouquíssimas as pessoas que nascem com a epilepsia. A epilepsia hoje, ela é entendida como uma doença adquirida, né? Então, a pessoa nasce usualmente normal, e aí, em algum momento da vida dela, ocorre algum evento, que a gente chama de evento precipitante inicial, ou insulto, né, ou dano inicial, mostrado aqui na figura. E esse evento, ele vai desencadeando uma série de alterações no tecido cerebral ao longo do tempo, que vai fazendo com que o cérebro vá se tornando suscetível às crises epiléticas. Então, usualmente, a história natural é essa. A pessoa nasceu normal. Nos primeiros anos, né, de vida, ela apresentou, por exemplo, um trauma na cabeça, um processo infeccioso, uma crise epilética em vigência de uma febre, falta de oxigênio, às vezes falta de açúcar no sangue. E aí, então, ela começa então a desencadeia uma crise naquele momento. E aquela crise vai ocasionando uma série de alterações, que a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho, e essas alterações fazem com que, após alguns anos, ou usualmente entre 5 a 10 anos, o cérebro, então, passe a gerar crises epiléticas sem mais o fator desencadeante. Ou seja, a epilepsia hoje é uma doença considerada totalmente adquirida e ela vai evoluindo em termos de intensidade e também ao longo do tempo. Tá? Então, ela vai mudando as características porque o cérebro também vai mudando. E o que vem ser, então, a crise epilética? A crise epilética é a principal manifestação da epilepsia. Ela é, digamos assim, o carro-chefe das alterações. E o que vem caracterizar, então? Entendam que o nosso cérebro, ele funciona através de dois mecanismos, que é a excitação, ou seja, a atividade, e a inibição, que é uma diminuição de atividade. Existem doenças, por exemplo, que se caracterizam, deixa eu só voltar aqui,
por um excesso na inibição, né? A gente acredita, por exemplo, que a depressão funcione assim e que outras doenças têm essa característica. E existem as doenças que se manifestam, que se caracterizam pelo excesso, né? Pela hiperexcitação cerebral. Dentre elas, a epilepsia. Então, o que vem ser a crise epilética? A crise é uma alteração transitória da atividade elétrica de uma determinada região do cérebro que leva a um estado de hiperatividade naquela região. E essa hiperatividade, ela pode provocar várias manifestações na pessoa, dependendo da região, né, que está sendo, digamos assim, ativada. Então, se for a região que atrapalha, que comanda, por exemplo, o movimento de um braço, então a pessoa vai ter uma manifestação naquele braço. Se for a região que comanda, por exemplo, o movimento de uma perna, ela vai ter alteração naquela perna, e assim sucessivamente. Tá? Importante vocês perceberem que uma crise epilética ela tem vários espectros, ela tem várias intensidades. Pode acontecer simplesmente uma crise eletrográfica, ou seja, aquela crise ela não se manifesta clinicamente, a pessoa não sente nada, mas ela vai fazer o exame de eletroencefalograma e estão lá as descargas epiléticas. E ela pode passar por vários níveis de intensidade até o estado mais grave, que é o estado de mal epilético, que é aquela situação em que a pessoa tem crises que ocorrem uma atrás da outra ou simplesmente uma crise que não passa. Geralmente, o tempo esperado para isso é de 5 minutos. Então, aquela crise que não passa em 5 minutos, ou que ela passa, mas que logo em seguida vem outra, e a pessoa não recobra a consciência, e vindo uma atrás da outra, a gente caracteriza como estado de mal epilético, que digamos assim, é o quadro mais grave dentro da epilepsia, porque ele pode, inclusive, levar ao óbito. Aqui para vocês um exemplo de crise epilética, tá? Numa paciente de 24 anos, a gente não pode mostrar o rosto, né, da paciente por questões éticas, mas eu vou mostrar aqui, vou passar o vídeo aqui para vocês, ela já tendo crise, apresentando movimentos involuntários dos membros superiores, por exemplo, aqui. Olha, esse movimento que ela apresenta chama postura distônica, né? Esse é um tipo de crise chamada crise facial complexa. Aqui a enfermeira está conversando com ela para ver se ela tem o nível de consciência preservado, mas ela já não tem mais. Aqui ela continua apresentando os movimentos que a gente chama de automatismo, ou seja, ela tende a repetir aqueles movimentos que a gente usualmente faz com as mãos. E aqui ela já entrou no estado de letargia, e ela vai evoluir para aquela crise mais grave, que é a crise tônico-clônica generalizada, que afeta os 2 hemisférios cerebrais. Então, ela apresenta abalos musculares tônicos, e depois ela vai apresentar, então, a fase clônica, em que ela fica... O paciente usualmente se refere, né, os familiares, com o paciente se batendo, né? A pessoa fica se batendo, fica tendo abalos musculares. Então, aqui, aí, nesse estágio, ela tem que receber medicação, tudo, para poder obter o controle das crises. E a epileptogênese? O que é que vem ser a epileptogênese? A epileptogênese é o processo pelo qual o tecido cerebral normal é atingido por algum fator desencadeante e ele, então, se torna capaz de gerar crises epiléticas não provocadas. Ou seja, é o mecanismo que faz com que o cérebro normal se torne epilético. Isso é epileptogênese. E hoje, grande parte dos estudos dentro da epilepsia se destinam a tentar entender o que é essa epileptogênese, como que ela acontece, quais são os processos que estão envolvidos e como que esse processo pode ser interrompido. Porque se a gente conseguir interromper esse processo antes que a pessoa se torne epilética, a gente consegue evitar, por exemplo, que muita gente venha a desenvolver a epilepsia. E hoje, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que tem vários mecanismos envolvidos nesse processo de epileptogênese, dentre eles, alteração no fluxo sanguíneo cerebral, alterações inflamatórias no tecido cerebral, alterações no tecido extracelular, aqueles tecidos que ficam em volta dos neurônios,
Alterações na barreira hematoencefálica, que é uma estrutura muito importante do cérebro, que controla a entrada e saída de substâncias no tecido cerebral. Alterações genéticas e epigenéticas, que se manifestam também. Alterações dendríticas, processo de gênese neuronal, de neurogênese, processo de degeneração, então tem neurônios que degeneram, outros que se regeneram, reorganização sináptica e também alteração nos canais iônicos, que são aqueles canais que existem na superfície das células e que controlam a entrada e saída de íons que fazem com que os neurônios funcionem, né? Façam o que eles foram, digamos assim, façam com que os neurônios executem a sua função. Então, todas essas alterações é o que a gente sabe hoje, mas a gente ainda não consegue responder a pergunta, né? Por que o cérebro normal se torna doente, né? Se torna capaz de fornecer crise, de gerar crise. E também essas mesmas alterações são as alterações que vão levar, então, às alterações, alteração de comportamento, dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, né? Alterações comportamentais, alterações sensitivas e motoras, dentre outras. Como que a gente classifica, então, as epilepsias? Basicamente, a gente classifica nas epilepsias parciais, ou seja, aquelas em que há uma lesão numa determinada região do cérebro específica. Elas podem ser parciais simples, parciais complexas e secundariamente generalizadas. E também nas epilepsias generalizadas, aquelas em que o cérebro é acometido de uma forma global, de uma forma difusa. Por exemplo, né? Geralmente as epilepsias generalizadas surgem após um dano cerebral global, como, por exemplo, falta de oxigênio, alterações na glicemia, processos infecciosos difusos, como meningite, encefalite, dentre outras, doenças genéticas, doenças mitocondriais, dentre outros. Já as epilepsias parciais costumam surgir, por exemplo, decorrente de lesões focais, como, por exemplo, um tumor, a esclerose mesial temporal, o cavernoma, que é uma alteração, uma malformação vascular, né, no tecido cerebral, infecções locais, como abscessos, neurocisticercose, dentre outros, e traumatismo crânioencefálico, que muitas vezes provoca uma lesão focal. Então, a gente tem esses dois tipos. E existem também alguns tipos de epilepsia que a gente não consegue classificar, tá? Felizmente, com a evolução tecnológica que tem havido, principalmente na área de neuroimagem, na área eletrofisiológica, as epilepsias não classificadas estão sendo cada vez menores. A gente tem conseguido classificar grande parte delas. E o que causa a epilepsia? Existem muitas causas. Primeiro, as epilepsias hereditárias. Existem alguns raros tipos de epilepsia que são herdados. A pessoa já nasce epilética, geralmente provocadas por alterações genéticas, dentre outras situações. Aí vem uma série de situações, até muitas delas até do nosso cotidiano, que podem desencadear a epilepsia. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, né? Alterações no açúcar no sangue. Tanto a falta de açúcar no sangue quanto o excesso de açúcar no sangue, por exemplo, nos pacientes diabéticos, podem desencadear, né? Intoxicações por metais pesados. Então, aqui na nossa região, a gente tem muita questão de garimpo, atividade de mineração. Então, chumbo, mercúrio, cromo, monóxido de carbono são circunstâncias, né, de intoxicação que podem levar à epilepsia. Uso de drogas ilícitas, né, como cocaína, crack, dentre outras, também podem desencadear epilepsia. Abstinência de álcool, uso excessivo de sedativos, alterações no rins, né, aquelas pessoas que têm que fazer diálise e tal, podem desencadear também. Deficiência de vitaminas, como a vitamina B6, por exemplo, né, pode desencadear a crise. Infecções dentro do sistema nervoso, meningite, encefalites, abscesso cerebral, empiema, todas essas situações podem desencadear também uma epilepsia. Tumores do sistema nervoso, né?
tumores, tanto os tumores primários quanto aqueles tumores metastáticos, ou seja, que vêm de outros locais, eles também podem desencadear epilepsia nas pessoas, principalmente nos pacientes mais idosos, né, que já tem fatores de risco para o desenvolvimento de tumores. As doenças vasculares do sistema nervoso, como, por exemplo, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, muitas vezes a primeira manifestação de um derrame cerebral é uma crise epilética. A pessoa nunca tinha sentido nada e, de repente, ela tem uma crise. E aí, essa crise já foi consequência de um derrame, por exemplo. Tá? Então, são muitas as causas. Hoje, a gente consegue diagnosticar grande maioria delas. Tá? E aí, o direcionamento para o tratamento é exatamente definir qual é a causa e, com isso, atuar sobre ela. Como que a gente diagnostica a epilepsia, né? Uma vez que a pessoa teve uma crise epilética, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, por exemplo, como é que o médico, então, vai trabalhar no sentido de diagnosticar, né? Saber se é epilepsia mesmo, se não é, saber que tipo de epilepsia é, que exames tem que solicitar. Então, a gente segue essa sequência aqui, né? Primeiro, o diagnóstico é clínico, ou seja, a gente vai ouvir o paciente e ouvir os familiares, tá? Por quê? O paciente, muitas vezes, ele perde a consciência na crise. Aliás, na grande maioria das vezes, ele perde. Então, a gente depende de informação de algum familiar que viu a crise, de alguma pessoa que tenha visto a crise, para poder nos dar essas informações. Também a gente lança a mão de exames, né, que são os exames eletrofisiológicos, principalmente o eletroencefalograma e o videoeletroencefalograma. As técnicas de neuroimagem, como, por exemplo, a ressonância magnética, o PET scan, o SPECT e outros também ajudam bastante a determinar a lesão. E em alguns pacientes, felizmente são poucos, a gente, com o uso desses exames, não consegue saber exatamente de onde é que a crise vem. E aí, para este grupo de pacientes, a gente tem que fazer, às vezes, estudos invasivos, estudo diretamente do tecido cerebral para poder saber a causa. Então, vamos ver aqui, ó. Clinicamente, né? A gente precisa saber em que circunstância ocorreu aquela crise. Quer dizer, a pessoa estava dormindo, estava acordada, estava estressada, né? Tinha se alimentado bem, não tinha se alimentado, tinha tomado remédio, não tinha tomado. O que precedeu a crise? Então, muitas vezes a pessoa sabe que vai ter a crise, isso é bem interessante. Ela sente um mal-estar no estômago, ela sente um aperto no peito, ela sente, às vezes, um frio na barriga, um arrepio. Às vezes, ela sente que ela já esteve naquele lugar, que é o que a gente chama de déjà vu. Ou, às vezes, ela sente como nunca tivesse estado naquele lugar, como se aquele lugar fosse totalmente novo, né? Que é o jamais vu. Né? Algumas pessoas sentem uma dormência no braço, outras sentem a cabeça ficar grande, e assim sucessivamente. São vários os sinais que podem preceder uma crise. Às vezes, não tem sinal nenhum. Simplesmente a pessoa desenvolve a crise e pronto. Como é que ficou o nível de consciência, né? Então, a gente pergunta para a pessoa, você lembra do que aconteceu? Aí a pessoa diz, não, doutor, eu não lembro. Eu simplesmente apaguei e quando eu acordei eu já estava no hospital, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue... O paciente, ele não consegue lembrar, né? Uma vez que ele perde a consciência, não consegue lembrar do que ocorreu. Aí a gente pede para a pessoa que viu, né, aquela pessoa tendo a crise, para que ela possa descrever, né? O que é que ela viu? Olha, ele entortou o braço, ele virou a cabeça, ele virou os olhos, ele salivou, né? Ele ficou roxo, ele fez xixi na roupa, enfim, tudo o que aconteceu durante a crise. Uma vez que a própria pessoa que está tendo a crise não consegue saber o que está acontecendo, ela não consegue descrever o que está acontecendo, porque ela perdeu a consciência, então a gente depende da informação de terceiros. E como que foi quando a crise passou? Né? A pessoa acordou logo, ela ficou dormindo, quando acordou, ela estava mexendo os braços, mexendo as pernas, ela estava se sentindo mal, não estava, teve vômito, não estava. São várias as situações em que a gente são várias as situações em que a gente acaba tendo que
colher essas informações. E se tem histórico na família de convulsões, né? Por exemplo, é muito mais comum, por exemplo, se já tem alguém epilético na família, que tenha, que se uma pessoa está tendo um evento, que isso seja epilepsia. Enfim, todas essas informações têm que ser colhidas. E com base nisso, a gente então define as crises, né? Crises da parte da frente do cérebro, crise do lobo frontal, crise do lobo parietal, crise do lobo temporal e crise do lobo occipital. Então, baseada nessa descrição que é fornecida tanto pelo paciente, algumas, quanto pelos familiares ou as pessoas que estavam lá próximas, a gente consegue, ou pelo menos a gente tenta, né, definir de que parte do cérebro vem a crise. Isso aí já nos ajuda bastante a fazer o diagnóstico. Aí, uma vez que a gente definiu, a gente lança a mão dos exames, então, dos exames eletrofisiológicos, o conhecido eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma me ajuda a tentar localizar aquela área hiperexcitável que eu falei no começo aqui para vocês, aquela área que está dando descarga, digamos assim, de forma totalmente aleatória. Então, ele é feito colocando-se os fiozinhos, né, na cabeça, como vocês podem ver, e registra, então, a atividade elétrica cerebral. E baseada nesse registro, a gente caracteriza principalmente se é uma crise parcial, como é no caso aqui à esquerda, em que a crise vem de uma parte específica do cérebro, ou se é uma crise generalizada, em que todos os eletrodos, todas as regiões do cérebro estão sendo ativadas, como é no caso aqui à direita. Isso já nos ajuda bastante a delimitar o local exato de onde vem a crise. E também o videoeletroencefalograma, que é aquele exame em que a pessoa fica internada no hospital e ela fica sendo filmada por uma câmera e também o registro das crises vão acontecendo. Então, todos os pacientes que são operados, por exemplo, ou que já foram operados de epilepsia, eles fizeram esse exame para poder caracterizar bem o local de onde vem a crise, já que vai ser operado, né? Então, tem que ser operado do local correto, né? A gente não pode errar nisso aí, tá? Outros exames que a gente faz é a ressonância magnética, né? Que o paciente tem que fazer no sentido de localizar a lesão e saber a natureza dela, se é um tumor, se é uma esclerose, se é um cavernoma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui a imagem de uma ressonância magnética mostrando uma esclerose mesial temporal esquerda, que é uma das principais causas de epilepsia refratária no mundo e que ela é passível de tratamento com cirurgia e até com grande possibilidade de cura. Por fim, dentro dessa parte de investigação, em alguns pacientes, como eu falei para vocês, a gente não consegue saber exatamente de onde é que vêm as crises. Então, a gente lança a mão de estudos invasivos, como, por exemplo, aqui vocês veem eletrodos que foram colocados na região aqui dos hipocampos, aqui uma visão de frente, aqui uma visão de lado, para tentar registrar essas atividades elétricas de uma forma mais próxima. Porque no eletroencefalograma, muitas vezes, como o eletrodo é colocado no couro cabeludo, fica um pouco difícil aí de poder visualizar exatamente de onde vêm as crises. Então, esses estudos invasivos, eles ajudam a gente a localizar bem de onde é que vêm essas crises, tá? Outra forma de estudo são os eletrodos de profundidade, quando a gente suspeita que a lesão vem de uma região muito profunda do cérebro, como, por exemplo, a região da ínsula, então a gente coloca eletrodo de profundidade. E em alguns outros casos, a gente coloca placas e estrias diretamente na superfície cerebral aqui, para ficar registrando aqui a atividade elétrica cerebral. E com isso nos ajudar a saber exatamente de onde vêm as crises. Aos que estão me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, a gente não tem como compartilhar o vídeo, a apresentação com vocês, então não dá para mostrar as imagens, tá? Mas aí vocês se inscrevendo com a gente aí no evento, vocês vão ter acesso à aula que está sendo gravada aqui no Zoom, tá bom? Porque tem alguns colegas me perguntando aqui. Então, essas placas e as estrias nos ajudam a localizar quando aqueles exames de imagem não mostram.
E como é que é feito o tratamento, então? O tratamento, como qualquer, digamos assim, patologia dentro da medicina, né, a gente sempre tenta o tratamento com remédio, tratamento com medicamento. E o tratamento com remédio, ele é direcionado para o tipo de crise que a pessoa tem, para o tipo de epilepsia. Então, se é epilepsia parcial, tem um tipo de medicamento que é mais apropriado. Se é uma epilepsia generalizada, tem outro tipo de medicamento que é o mais apropriado. Enfim, e essa escolha do remédio ela é feita pelo médico, tá? E sempre a gente começa com um remédio. Isso é muito importante vocês entenderem. Sempre começa com um remédio e vai aumentando a dose desse remédio até conseguir o controle completo das crises ou que o paciente apresente muitas vezes algum efeito colateral. Quando isso acontece, se obteve o controle adequado, pronto, mantém o remédio e faz o acompanhamento. Se não obteve o controle e a pessoa apresenta ainda alguns efeitos, apresenta efeitos colaterais, então a gente diminui a dose e coloca um segundo remédio. E segue o mesmo padrão, vai aumentando a dose até conseguir o controle adequado das crises. Tá? A questão toda é que 1/3 dos pacientes não vão responder ao tratamento com remédio, mesmo a gente usando os melhores remédios, na melhor dosagem, o paciente tomando a medicação adequadamente. Para esses pacientes, é preciso fazer o tratamento cirúrgico, né? Então, tem alguns aqui que são meus pacientes e já foram operados, tem outros que estão aguardando cirurgia, mas para aquele paciente que o remédio não funcionou, que ele tomou 2 ou mais medicamentos e não funcionou, então para essa paciente é melhor ser feito o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste em retirar aquela parte do cérebro que provoca a lesão. Quando não é possível retirar a parte do cérebro que provoca a lesão, a gente desconecta o tecido cerebral que causa. Então, existem algumas doenças, como, por exemplo, a síndrome de Sturge-Weber, a doença de Rasmussen, a hemimegaloencefalia, em que não é possível retirar aquela região que causa a doença. Então, para esse caso, a gente separa a lesão do restante do tecido cerebral, justamente para que ela não mais atrapalhe o desenvolvimento daquela região do cérebro que está saudável. E existem também um grupo de pacientes em que as lesões são difusas, elas acometem os 2 lados do cérebro. E quando isso acontece, então, a gente faz o tratamento com neuromodulação, a colocação de um neuroestimulador, de um chip, que chama, o mais indicado hoje é o estimulador de nervo vago. Esse dispositivo consegue melhorar muito a frequência das crises, embora a taxa de cura com ele seja uma taxa de cura baixa, em torno de 5 a 10% somente. Mas a taxa de melhora dele, quer dizer, melhorar as crises, é em torno de 60%, mais ou menos 60% a 70%, o que já dá bastante comodidade. E para aquele grupo de pacientes que não pode ser submetido ao tratamento cirúrgico, ou mesmo aquele que foi operado, mas continua tendo crise muitas vezes, quer dizer, não houve a melhora completa, existe atualmente o tratamento com canabidiol e também para algumas outras síndromes epiléticas específicas, como a síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, existe o tratamento com canabidiol, né, que tem dado resultados bem satisfatórios, né, para os pacientes. Atualmente, esse medicamento já está liberado para uso no Brasil, mediante documentação adequada fornecida pela equipe médica, e tem produção nacional e pode ser importado também. Já foi aprovada a RDC, que libera o Brasil para produzir a medicação e para disponibilizar nas farmácias. Mas esse processo já foi aprovado, está em tramitação, para que em breve a gente já tenha o medicamento podendo ser comprado nas farmácias. Tá? E quais são os resultados, então, que a gente espera do tratamento das epilepsias, né? Então, a gente consegue, só para vocês entenderem aqui a classificação de Engel, ela diz que Engel 1 e 2
são pacientes que melhoraram mais, assim, ou que melhoraram 100% das crises, ou que melhoraram mais que 90% das crises, né? De 90 para cima. Então, a gente consegue mais ou menos uma taxa de cura e melhora de mais de 90% de 77% dos pacientes, que é uma taxa muito alta para uma doença bastante prevalente e com baixo risco dentro das cirurgias, né? E uma taxa de melhora entre 50%, 50% e 90% de 23%. Vejam que as complicações cirúrgicas são muito baixas e a mortalidade menos ainda, é 0,6%. E esse número tende a reduzir com o tempo, conforme a gente vai, a tecnologia, né, vai avançando, conforme novos equipamentos, novas tecnologias vão surgindo. Hoje é muito raro, né, o óbito por uma cirurgia de epilepsia. Mesmo as complicações hoje elas estão sendo cada vez mais raras. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? É que o tratamento cirúrgico da epilepsia hoje, ele é bem, né, ele é eficaz, muito eficiente e com baixa taxa de complicações. Tá? Então, eu vejo que tem alguns pacientes que às vezes ainda têm receio de cirurgia, isso é perfeitamente compreensível, mas cada vez mais a gente está se aprimorando, novas tecnologias estão surgindo e o tratamento tem ficado cada vez mais seguro. Tá? Isso, claro, mediante uma avaliação médica adequada. Então, para a gente concluir essa nossa primeira aula, né, da semana de Entendendo a Epilepsia, quero dizer para vocês o seguinte: as epilepsias afetam um grande número de pessoas em todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, a prevalência é em torno de 2% da população mundial. Então, se nós fôssemos transpor isso aqui para o Brasil, nós teríamos hoje 4 milhões de epiléticos. E aqui para o nosso estado do Pará, assumindo uma população aí de 8 milhões de habitantes, nós teríamos 160 mil epiléticos, que é muita gente. Tá? E ela impõe grandes limitações a essas pessoas e aos seus familiares. Por quê? Porque a pessoa com epilepsia, ela nunca sabe quando vai ter uma crise, então ela não consegue sair sozinha, não consegue muitas vezes trabalhar, não consegue estudar, não consegue se relacionar e vive sempre naquele medo. A gente costuma dizer, né, que a pessoa com epilepsia portadora, ela vive nas sombras. Ela vive se escondendo, ela tem medo de sair, ela tem medo de se relacionar. E a família protege essa pessoa porque, claro, é uma pessoa que não tem dificuldade de prover seus autocuidados. E é muito importante essa conscientização de que a pessoa com epilepsia, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa se tratar e buscar atendimento adequado, para que ela possa, mediante o tratamento correto, ter uma vida normal ou o mais próxima possível do normal, para que ela não precise mais estar se escondendo. Apesar de existir tratamento eficaz para a epilepsia, seja ele medicamentoso, seja ele cirúrgico, seja o tratamento alternativo com canabidiol, o tratamento costuma ser negligenciado, tanto pelos portadores de epilepsia, que muitas vezes não querem tomar o medicamento. Então, tem pessoas que não querem tomar, acham ruim. A gente entende isso perfeitamente. Os medicamentos, eles não são bonzinhos assim, né? Trazem alguns efeitos colaterais, trazem sonolência, trazem dificuldade de raciocínio, às vezes irritam o estômago e tal, mas tem que ser feito o tratamento, até porque nós já vimos lá na primeira figura aqui, e que quanto mais crises a pessoa tem, maior é o dano cerebral que acontece, tá? E também, no nosso país, costuma também ser negligenciado pelas autoridades. Para vocês terem uma ideia, uma estimativa que foi feita num estudo no Rio Grande do Sul mostrou que apenas 30% dos pacientes fazem o tratamento adequado para epilepsia. Ou seja, 70% não fazem. Alguns por falta de recurso para adquirir os medicamentos, alguns por falta do medicamento, principalmente na rede pública, né? Outros por falta de acesso a serviços especializados. Então, realmente, a gente tem bastante trabalho aí pela frente no sentido de melhorar toda essa estrutura, todo esse suporte à pessoa portadora de epilepsia. Mas também os portadores de epilepsia e familiares têm que se empenhar no sentido de fazer o tratamento adequado para que as complicações não venham, para que o tratamento
seja eficaz. E, por fim, é preciso a gente melhorar a comunicação entre os profissionais, cuidadores e produtores de conhecimento e os portadores de epilepsia e familiares. A gente sabe disso, pessoal. Existe uma carência de informação relevante, existe uma carência de informação acessível, né, ao público que não é técnico, que não é científico, né? Então, nós da Epilepsia 360, nós criamos a Epilepsia 360 com esse objetivo, levar informação relevante sobre um tema, mas de uma forma que o paciente entenda, que seus familiares entendam, que as pessoas, de uma forma geral, entendam. A gente sabe que existem muitas informações por aí, mas grande parte dessas informações, às vezes, ela é enviesada, ela não reflete a realidade. E a gente tem trabalhado nesse sentido para desmistificar, né, a epilepsia na população, porque a gente acredita piamente que se a pessoa com epilepsia, se os familiares dela, os cuidadores dela entenderem o que é a doença, como é que ela ocorre, por que tem que tratar, qual é a importância, muitas vezes, dos exames que ela está fazendo e a questão da cirurgia, tudo, com certeza ela vai se sentir mais motivada a se tratar, se sentir mais empenhada e, com o apoio da família, vai conseguir obter o tratamento adequado. A gente preparou um curso para vocês, que chama Epilepsia para Familiares e Cuidadores, e ao longo da semana aqui a gente vai estar falando mais dele, que vai ficar disponível para todos, né, para familiares, cuidadores e para portadores de epilepsia também, com o sentido de ter essa informação de uma forma mais acessível e informação relevante feita por profissionais qualificados. Um grande abraço, obrigado pela atenção de vocês, continuem conosco que até o dia 3 de abril nós teremos lives ou aulas gravadas todas as noites, para que vocês possam se sentir mais confortáveis e entender melhor sobre a epilepsia. Deixa eu encerrar aqui. Doutor Francino. Só um momentinho que eu vou entrar aqui. Tenho que desativar as coisas e a gente já conversa. Pronto. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela. Ok? Estão todos me vendo? Sim. Ótimo. Nós temos aqui uns minutinhos para tirar as dúvidas de vocês, para esclarecer algumas coisas. Então, vamos em frente aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Temos 2 perguntas aqui. Temos umas 2 perguntas. Quem tem pergunta, pode... Quem que perguntou? A Marília Brandão. Oi, Marília. O que é que você quer que eu fale, Marília? Obrigado pela sua pergunta. Um pouco sobre a dislexia. Assim, que a dislexia não é bem o tema, né? A dislexia é um transtorno também, né, do tecido cerebral, mas que não está relacionado. Existem algumas síndromes em que tem epilepsia e dislexia, mas são muito raras, tá? Dislexia é um tema à parte, tá bom, Marília? A gente pode tratar dele em outra oportunidade. Tem uma pergunta que fez aqui. Eu gostaria de saber em relação à calosotomia, foi o Rony. Em que grau ou região afetada pode levar a esse procedimento cirúrgico? Tá. Rony, o que acontece? A calosotomia, ela é usada hoje para o tipo de epilepsia muito específico, chamado drop attack, tá? Que são aquelas crises em que a pessoa simplesmente desaba, assim. Ela, sem aviso prévio nenhum,
ela despenca e vai ao chão. E tende a se machucar muito, principalmente batendo a cabeça. Tá? Por isso que chama drop attack, quer dizer ataque de queda em inglês, né? Então, a calosotomia, e usualmente o drop attack está relacionado às crises do lobo frontal, dos dois lados. Tá? Então, a crise atinge o frontal, propaga rapidamente a linguagem. Tá? Deixa eu só encerrar aqui. Desculpe, gente. Eu acho que está dando eco aqui. Então, a crise acontece rapidamente, a pessoa não tem tempo de reagir e cai no chão. Então, para esse tipo de crise específica, chamada drop attack, existe a calosotomia e também para ela, tanto a calosotomia quanto o estimulador de nervo vago funcionam muito bem para o controle das crises. E às vezes a gente pode usar até os dois, tá? A Ana Paula Martins perguntou aqui. Eu já vou falar também de distúrbios depressivos, tá? Distúrbios da linguagem causados por crises epiléticas. Sim, Ana, podem sim. Algumas epilepsias provocadas, por exemplo, por displasia cortical, às vezes por alterações na migração neuronal, elas podem atingir a área da linguagem, tanto a área de Broca, que é a área da linguagem expressa, quanto a área de Wernicke, que é a área da linguagem compreendida. Tá? Quando isso acontece, felizmente é raro, tá? Isso acontecer, mas quando isso acontece, o tratamento cirúrgico ele tem que ser muito bem pensado, porque a gente não pode deixar a pessoa com dificuldade de linguagem. Agora, existe também um acometimento da linguagem secundário à epilepsia. Tá? Ou seja, não tem uma lesão na área da linguagem que causa epilepsia. São as crises epiléticas, muitas vezes, que vão provocando alterações da linguagem também. Tá? E aí, uma vez isso diagnosticado, principalmente nas primeiras fases, né, nos primeiros anos da vida da criança, quando ela está se desenvolvendo, o ideal é tratar a epilepsia o quanto antes, para que a área da linguagem seja liberada para o seu desenvolvimento. Tá? A Alice Nascimento perguntou, gostaria de saber sobre a relação entre quadros depressivos e epilepsias. Alice, existe uma corrente dentro da psiquiatria mediada pelo doutor, como é que é o nome dele agora? Kanner, acho que é Kanner, psiquiatra, tá? Que defende que depressão e epilepsia são espectros diferentes da mesma alteração cerebral. Ou seja, na depressão predomina a parte inibitória e na epilepsia predominaria a parte excitatória. Desculpa, é Kaplan, não é Kanner, é Kaplan, tá? Então, ele defende isso, ele tem, né, eu inclusive já fiz uns trabalhos relacionados à depressão e epilepsia, e é bem interessante a gente ver o seguinte, que a epilepsia tende a piorar a depressão e a depressão tende a piorar a epilepsia. É como se uma interferisse na outra de forma, né, a piorar. Então, existe relação sim, e a gente acredita, até eu sou dessa corrente, que acredita que, na verdade, o que a gente está vendo ali são expressões diferentes do mesmo mecanismo fisiopatológico. Tá bom? Roberta, né? Meu esposo só convulsiona dormindo. Há 3 anos estamos na luta de adequar a medicação. Está há 8 meses sem convulsionar e faz uso de Torval e tal. Como posso marcar uma consulta com o senhor? Aceita o plano de saúde? Bom, Roberta, eu vou colocar aqui o contato da Mari e ela te passará todas as informações, tá? 4057. Aí eu vou colocar aqui no bate-papo, tá? E obrigado pelo seu interesse. Tá passando aqui. Eu acho que eu mandei reservadamente. Era para mandar aqui para todos, tá? Vou mandar aqui. Prontinho, tá aqui.
tá? Quem mais que fez pergunta? Seu João fez a cirurgia para tratar a epilepsia. Se eu ter um filho, qual a probabilidade dele ser epilético? João, excelente a sua pergunta. Como a sua epilepsia é adquirida, ou seja, você não nasceu epilético, a princípio, seu filho deve nascer normal, sem nenhuma tendência para ter epilepsia, tá? Porque a sua genética, ela está preservada, quer dizer, não é algo que você passe para o seu filho. Entretanto, existe hoje, está se desenvolvendo bastante a epigenética, que é uma parte em que alterações pós-genéticas, digamos assim, né, que não são no DNA, mas que estão dentro da célula, elas podem ser transmitidas para o filho, mesmo que elas tenham, mesmo que não sejam as alterações genéticas, enfim. A questão toda é que geralmente essas alterações, para serem transmitidas, elas precisam estar no óvulo, ou seja, na mulher, não no espermatozoide que vem do homem, tá? Isso a gente sabe já que isso pode acontecer, mas aí infelizmente a gente ainda não tem assim uma prova concreta de que isso acontece de fato. Tudo na teoria é assim. Então, o que eu diria para você hoje é que o seu filho tem o mesmo risco de ter epilepsia de uma pessoa qualquer, né? Porque a sua epilepsia ela foi adquirida, ela não foi herdada, ela não é uma epilepsia genética, tá bom? Certo? O Caio Almeida. Meu primo teve crise epilética muito novo e manteve controle das crises por anos com as medicações, porém recentemente ele voltou com as crises. É preciso trocar as medicações? Caio, ele precisa ser reavaliado para ver o porquê que as crises voltaram. Então, por que uma crise volta numa pessoa que estava controlada? Pode ser, primeiro, que ele seja refratário ao medicamento, e aí não adianta trocar a medicação, não adianta aumentar a dose. Pode ser que a medicação não esteja mais na dosagem adequada, porque muitas vezes a pessoa está tomando uma dose, mas aí a pessoa cresce, muitas vezes ganha peso, e aí aquela dose que estava até então fazendo efeito para ele deixa de fazer, tá? Então, isso tudo tem que ser visto. Outra coisa, tem que descobrir qual é a causa da epilepsia dele, porque às vezes, por exemplo, imagina que é uma lesão expansiva, né? Um tumor, um cavernoma, alguma coisa assim. Então, às vezes, essa lesão vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e o remédio não vai mais fazendo efeito. Então, o conselho que eu te dou é que ele passe por uma reavaliação médica para tentar responder por que ele não mais está respondendo à medicação. E daí, sim, tomar a conduta adequada. Seja aumentar o remédio, trocar o remédio ou mesmo partir para uma proposta de um tratamento cirúrgico para ele. Ok? Deixa eu ver o que mais. Tive um vídeo, vai abrir um pouco. A calosotomia eu já respondi. Tá? Então, já foram respondidas aqui as perguntas. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aí? Pode ativar o áudio, quem quiser, ou colocar aqui, para a gente estar respondendo. A gente tem mais uns 3 minutinhos aqui para estar tirando as dúvidas de vocês. Ok, alguém mandou uma mensagem aqui. Faltou a minha pergunta da Marta. Deixa eu ver, Marta. Você pode ativar o microfone? Ah, tá aqui. Doutor Francinaldo. Ah, ok. Marta, achei aqui. O senhor falou que hoje o tratamento para a epilepsia é muito avançado e que dificilmente alguém pode morrer. Mas as comodidades como estresse e outros fatores podem levar à morte? Marta, o estresse pode levar a várias causas, né? A gente sabe hoje que o estresse pode desencadear infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, pressão alta, problemas no coração, insônia, depressão, dificuldade de memória, várias outras condições decorrentes do estresse, tá? E eu acredito que você esteja perguntando sobre o estresse do paciente epilético, né? Então, de fato, né, aquela imprevisibilidade das crises, aquela
possibilidade de uma crise ocorrer, por exemplo, enquanto a pessoa está dormindo, né? Que pode levar, por exemplo, à morte súbita, inclusive. A gente sabe que a incidência de morte súbita na população epilética é bem maior do que na população normal. Então, nesse caso, sim, aumentaria o risco. Tá? E, então, para a gente finalizar aqui, eu quero convidar todos vocês para curtirem a nossa página da Epilepsia 360 nas redes sociais, tá? Para que vocês possam também estar recebendo informações, comunicados dos nossos próximos eventos. Hoje é a nossa primeira aula da semana Entendendo a Epilepsia. Nós teremos aula todos os dias até o dia 3 de abril. Então, eu peço a vocês que continuem com a gente, que se cadastrem lá na nossa página, que indiquem para os amigos de vocês, compartilhem nas redes sociais, porque a gente tem bastante eventos relevantes aí para todos aqueles que são portadores de epilepsia, para todos aqueles que conhecem pessoas com epilepsia, para todos aqueles que são familiares ou até mesmo cuidadores. Informação relevante, informação de qualidade, feita por profissionais qualificados e em linguagem que vocês compreendam, né? Então, isso é o principal. Tá? Agradeço a atenção de vocês. A aula vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada para todos os inscritos. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.